Bom dia, pessoal! E hoje nós vamos estar fazendo a correção, da nossa atividade do nosso livro. A atividade é na página 133 e é sobre as retas. Na aula passada a gente estudou retas, quando elas são paralelas, elas não vão se cruzar, e quando elas são concorrentes. Concorrentes quer dizer que elas vão se cruzar em um determinado ponto e vão formar um ângulo. Se esse ângulo for 90 graus, ela vai ser uma reta concorrente perpendicular. Por quê? Porque formou 90 graus. Se esse ângulo for diferente de 90 graus, então ela vai ser concorrentes oblíquas, ok? Então vamos lá. Na questão 1 diz o seguinte: observe a imagem ao lado e responda aos itens. Letra A. Determine por quais pontos passa a reta. Quais são os pontos que vai passar na reta R? E aí vocês vão observar, os únicos pontos que passam na reta R é o G e o F, Olhando aí. Na reta T, vamos olhar, vai ser o H, o F, o E e o C. Já na reta S, nós vamos ter o A, o B e o C. A retinha S está na nossa horizontal. Já a retinha U, que está na vertical, os pontos que está nela é o A, o D, o G e o H, tá certo? O H pertence tanto a U quanto ele vai pertencer ao T. O pontinho vai pertencer a essas duas retas. Na letra B diz o seguinte: quantos pontos são comuns às retas? Quando ele diz quantos pontos são comuns, quer dizer que pertencem às duas retas ao mesmo tempo, tá bom? RS, tem algum ponto que pertence às duas? Não, você vai perceber que não, por quê? Porque S está na nossa horizontal e o R também. Uma vai estar paralela à outra, significa que elas não vão se tocar. Logo, ela não vai ter nenhum ponto em comum entre elas. Então, vocês vão colocar 0, que quer dizer que não tem nenhum ponto em comum entre elas. ST. ST. Tem algum ponto comum? Tem. Quem é? O C. Só tem ele. Então, só tem um ponto. E aí, vocês colocam 1. Ou o Czinho, que quer dizer que é só aquele ponto que está comum entre eles. RT. R e T. Tem algum ponto em comum? Tem. Apenas um também, que é o F. SU. S e U. Só tem um pontinho A. Então, só também um ponto. RU. R e U. Só tem um pontinho, que é o pontinho G. TU. Só tem um pontinho, que é o pontinho TU. Só tem um pontinho H, ok? Então, é só olhar as duas retas e ver qual o ponto que pertence às duas retas. Comum quer dizer isso, que vai pertencer às duas retas ao mesmo tempo. Na letra C, diz assim: em qual reta está contido os pontos A e B? A e B está contido em que reta? A e B na retinha S. E aí vocês colocam S. E e F. E e F está contido na retinha T. E aí vocês colocam T. A e D. A e D na retinha U. F e G na retinha R. E aí nós terminamos a questão 1. Questão 2. Na imagem a seguir, as retas R, S, T e U, nós temos 4 retas, elas são concorrentes. O que quer dizer concorrentes? Que elas vão se cruzar, Elas vão se tocar em algum momento. Quais pares de retas são perpendiculares? Perpendiculares quer dizer aquelas que vão formar 90 graus. Então, vai ser a retinha T com a retinha U. Por quê? T com U vai ficar 30 mais 60, que vai formar 90. Então, ela vai ficar perpendicular, porque vai formar um ângulo de 90 graus. Então, T e R, ou RT, tanto faz. E o próximo é S e U. A retinha S e U também vai formar 90 graus. E formando 90 graus, a gente já sabe que ela vai ser uma reta perpendicular.
E quando é que ela vai ser oblíquas? Vai ser as retinhas RS, RS, porque de 60 mais 30, né? Só elas duas. E ST, S e T. Ok, pessoal? Vamos agora para a próxima, que é a questão 3. Diz assim: verifique qual das alternativas é falsa. Então, nós temos 4 alternativas, aí apenas uma é falsa. Então, vamos ver. A letra A. Duas retas perpendiculares também são concorrentes? Sim, né? Porque para ela ser perpendicular, ela precisa ser concorrente. Porque primeiro a gente diz que ela é concorrente. Depois que a gente diz que ela é concorrente, é que a gente determina se é perpendicular ou oblíqua. Então, duas retas perpendiculares também são concorrentes? Sim. Então, essa não é a falsa. Vamos ver a B. Se o ângulo entre duas retas é igual a 90, então elas são perpendiculares? Sim, né? A gente viu isso, que quando ela tem 90 graus, elas são perpendiculares. Então, essa também é verdadeira. Vamos ver a C. Duas retas concorrentes têm um único ponto em comum? Sim, né? A gente viu também que concorrentes quer dizer que ela vai ter um ponto em comum, que elas vão se cruzar. Também é verdadeira. A D. Todo par de retas concorrentes é formado por duas retas oblíquas? Não. Elas podem ser oblíquas ou elas podem ser perpendicular, né? Então, essa aí é a falsa. Marca um xizinho na letrinha D. Na questão 4, diz o seguinte: o mapa ao lado representa uma parte da cidade de Curitiba, no Paraná. Considerando que esses trechos de rua sejam segmentos de retas, qual é o nome da rua que é paralela? Paralela quer dizer que elas não vão se cruzar. A Fernandes de Barros, né? Ainda vê Fernandes de Barros, aí vocês olhem bem direitinho, Fernandes de Barros. Ela vai ser paralela a Fernandes de Barros, perpendicular e perpendicular, né, a Professor Brandão. Professor Brandão, a gente tá vendo aqui, ó. E não é concorrente à Avenida Visconde de Guarapuava. E aí a gente vai perceber que a única que vai ser paralela e perpendicular a Fernandes de Barros vai ser a rua Coronel Assunção, tá certo? Paralelo e depois perpendicular, formando um ângulo de 90 graus. E a resposta é Rua Coronel Assunção. Na questão 5, diz o seguinte: com um transferidor, meça e escreva a medida do ângulo indicado e em seguida classifique os pares de reta em perpendicular ou oblíquas. Então, se você pegar o transferidor aí e medir esse ângulo na letra A, você vai perceber que ele tem 90 graus. E tendo 90 graus, a gente sabe que vai ser perpendicular. Por quê? Porque todo ângulo de 90 graus nós chamamos ele de perpendiculares entre duas retas. Já na B, se eu fizer a medida desse ângulo, ele vai ter 85 graus. E aí, quando é um ângulo diferente de 90 graus, nós dizemos que é oblíqua, né? São retas oblíquas. Na C, esse ângulo vai ser 105. Também é diferente de 90 graus. Vai ser um ângulo oblíquo. Ângulo não, né? As retas vão ser oblíquas. E a nossa última questão, questão 6, diz o seguinte: de acordo com a imagem ao lado, classifique cada par de retas, então a gente vai olhar de duas em duas retas, em paralelas, perpendiculares ou oblíquas, tá certo? Então vamos para a letra A. RS. RS, as duas estão assim, ó, né? Na horizontal, nem se toca, então elas vão ser paralelas. Coloca o nomezinho aí. Na letra B, nós vamos ter RT, R e T. Elas vão ser oblíquas. SU, S e U. Você percebe que já tem um quadradinho aí, ó. E aí eu expliquei que esse quadradinho com esse ponto é um ângulo de 90 graus. Se é 90 graus, então elas vão ser retas perpendiculares. Na letra D,
SV, S e V, né? Ela vai ser o quê? Oblíquas. Na E, T e U. T e U vai formar um ângulo oblíquas também. Por quê? Porque toca aqui em cima e não embaixo. Esse ângulo de 90 graus é em relação a S e a U, e não a T e U, tá certo? T e V, vamos lá, T e V. Perceba que já tem um ângulozinho no meio deles, que é um quadradinho com um ponto. E esse quadradinho com um ponto vale 90 graus. E aí nós sabemos que é perpendiculares, né? Então essa reta vai ser perpendicular. E R e V vai ser oblíqua, ok, pessoal? Então essa foi a nossa atividade. Eu vou estar mandando uma sobre esse assunto, retas paralelas e concorrentes, né? Sobre os pontos também nessa reta. E essa atividade que eu vou estar enviando, vocês me enviam, tá certo? Qualquer dúvida a gente se fala pelo post ou pelo chat, ok? Então é isso. Boa aula e até a nossa próxima videoaula.